A gente chamou essa manifestação hoje aqui em repúdio à inauguração, semana que vem, do memorial em homenagem ao comunista Luiz Carlos Prestes, como se ele fosse um herói. Ele não é um herói. Vocês podem ver as lápides aqui atrás, ele simboliza um regime, uma ideologia assassina que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, que é o comunismo. Esse prédio tem um ornamento no telhado que é uma gigantesca foice e um martelo. Porto Alegre não merece isso. A população não foi ouvida em relação a isso. Tudo isso foi feito pelas costas do cidadão porto-alegrense, que não quer ver o comunismo nem Prestes serem tratados como heróis em Porto Alegre. Isso começou em 1990, quando numa ideia do vereador Vieira da Cunha, em homenagem ao Luiz Carlos Prestes no ano da morte, deu a ideia para construir isso. O então prefeito Olívio Dutra, que representava toda a hegemonia de esquerda dominando na época Porto Alegre, aprovaram por unanimidade na Câmara de Vereadores essa coisa horrorosa, essa ideia infeliz, essa infâmia que está aqui atrás da gente. Então a gente tem a obrigação de se manifestar em relação a isso, dizer Porto Alegre quer a redestinação desse prédio, quer que os vereadores da Câmara de Vereadores de 2017 consertem o erro cometido pelos vereadores, primeiro em 1990 e depois em 2008, quando eles viabilizaram a construção da obra, dando uma parte do terreno para a Fundação Gaúcha de Futebol, Federação Gaúcha de Futebol, que construiu, pagou a construção dessa beleza aqui atrás. Então, esse terreno aqui, ele ainda é público. Temos chance de fazer com que isso não seja inaugurado semana que vem, ou que seja redestinado esse prédio para um fim muito melhor para Porto Alegre, né? Nós vamos hoje fazer uma manifestação pacífica aqui e botar flores em homenagem a todas as vítimas do comunismo, a todas as vítimas da coluna Prestes, a todo mundo que foi devastado por essa ideologia que só traz morte e miséria no mundo inteiro, né, Íria? E eu acho importante ressaltar que não só Porto Alegre não merece, como o mundo não merece isso, porque o grande problema é que a gente vai minimizando esse tipo de atitude e essas ideias são propagadas até que as pessoas esqueçam realmente o que aconteceu no mundo inteiro, ou de qualquer lugar do mundo onde se tentou o comunismo, foi só sempre isso, foram assassinados, mortes, desgraça na população. A intenção disso que está aí é só perpetuar essa ideia e começar a criar uma nova geração acreditando nisso. Eles vão trazer as escolas para vir visitar isso aqui e enaltecer Prestes como um herói e a ideologia comunista como uma coisa boa. Porque eles vão trazer as escolas para cá, não tenho dúvida disso, tu tem? Essa é a grande finalidade e essa é a nossa grande preocupação, porque quem já tem uma opinião formada não vai ficar influenciado por isso, mas a próxima geração e a falta de conhecimento da história é que faz com que esses grandes erros se repitam e por isso a gente tem que barrar esse absurdo que está acontecendo aqui. É uma pergunta que tem que ser feita para todo mundo que assistir esse vídeo. Vocês sabiam que isso aqui estava sendo construído em Porto Alegre? Vocês sabiam qual era a destinação desse prédio? Vocês sabem que esse terreno é público? Vocês querem um monumento em homenagem ao comunismo no coração da área mais nobre de Porto Alegre, que é a orla do Rio Guaíba? Eu não quero. E eu acho que a maioria das pessoas também não quer. Então é hora de pensarem melhor sobre isso e darem um outro destino para essa construção que está aqui atrás. E se manifestarem todos por isso também, porque isto não interessa quem, de onde veio a verba, o terreno foi numa troca de verba. Isso é um dinheiro que poderia ter sido usado para outras finalidades muito mais importantes. Se você não foi questionado sobre isso, questione isso agora. É seu direito de fazer isso. Estou aqui com mais um amigo que veio se manifestar contra essa vergonha que é esse memorial em homenagem ao comunista, assassino e bandido Luiz Carlos Prestes. O Leonardo. Leonardo, vou te perguntar, tu sabia que isso aqui ia servir de museu do comunismo? Não, eu não tinha ideia. Eu não imaginava como poderia botar aqui na frente do Guaíba, essa área privilegiada nossa, uma homenagem a comunista, a um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Isso é inadmissível. Já chegou a hora
hora de parar com isso, a gente tem que terminar com isso no Brasil. A hora da gente trabalhar e homenagear pessoas que geram valor e não pessoas que estavam lutando para implantar regimes genocidas, regimes assassinos no mundo. Que são regimes que vão totalmente contra a liberdade das pessoas. Porque no comunismo, eu não sei se vocês sabem, se tu não concorda com o que eles pensam, e a gente vê isso muito na esquerda brasileira, eles te mandavam para o paredão ou para um campo de concentração ou te exterminavam simplesmente. Esse prédio aqui, ele é uma homenagem, na verdade, ao Holocausto comunista, porque foram 100 milhões de pessoas mortas no mundo todo, né, Leonardo? 60 milhões na China, 20 milhões na Rússia, 2 milhões no Camboja, 2 milhões na Coreia do Norte, 1,7 milhões na África e 150 mil aqui na nosso quintal América Latina. Então, uma área tão nobre de Porto Alegre merecia uma destinação melhor. Isso é o memorial da vergonha. Isso é uma vergonha para os gaúchos que a gente tenha que aguentar e ainda tem uma foice e um martelo em cima. O que tu acha disso?